Marcos Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola. Ele é apontado como chefe da maior facção criminosa do país e hoje divide opiniões entre representantes do Ministério Público Paulista e o governo de São Paulo. O MP quer a imediata transferência de Marcola e outros 14 criminosos da liderança do primeiro comando da capital que cumprem pena em Presidente Venceslau, noroeste do estado, para presídios federais. O governador do estado, Márcio França, em final de mandato, é contra. A decisão está nas mãos do juiz Paulo Sorce, da 5ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo, e deve sair em breve. O juiz é o mesmo que autorizou a transferência de 6 chefes da mesma facção para penitenciárias federais, entre eles Cláudio Barbará da Silva, o Barbará, e Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden, um dos maiores sequestradores do estado. O pedido de transferência de Marcola e mais 14 líderes do PCC é motivado por um plano de resgate desses mesmos criminosos, descoberto pelo Serviço de Inteligência da PM, e que desde outubro mobiliza mais de 200 homens da Polícia Militar no entorno da P2 de Venceslau. Márcio França é contrário a essas transferências. O governador teme um novo episódio daquele que ficou conhecido como Salve Geral, quando em maio de 2006 uma onda de atentados causou 298 mortes entre integrantes da própria facção e policiais paulistas. O Salve Geral veio logo depois da movimentação de líderes do PCC para presídios de segurança máxima em Presidente Venceslau, noroeste do estado. Mesmo com a negativa do governador, o juiz da 5ª Vara de Execuções Criminais do Fórum de São Paulo pode dar andamento ao pedido do Ministério Público e pedir ajuda ao governo federal para levar Marcola e outros 14 chefes do PCC a presídios de segurança máxima no Paraná, Rondônia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Brasília. A principal alegação dos promotores de justiça é o sério risco de um resgate de presos em Venceslau e o possível confronto com policiais da tropa de choque. Marcola é hoje uma exceção dentro do cenário nacional. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, líder da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha. Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto. E Wanderson Newton de Paulo, Andinho, são alguns dos principais bandidos do país que já estão em presídios federais. Desde o início de outubro, mais de 200 militares da PM paulista ocupam pontos estratégicos da cidade a noroeste do estado. A notícia, confirmada pelos serviços de inteligência das secretarias de administração penitenciária e de segurança pública, mobilizou a tropa. Armados com fuzis e metralhadoras .50, as equipes se revezam ao redor das muralhas da P2, onde estão as lideranças do PCC. O aeroporto da cidade de Presidente Venceslau, que também entraria no plano de resgate com a chegada de jatinhos para levar a quadrilha, foi ocupado. Sucatas de carros e motos apreendidos ocupam a pista e dificultam um eventual pouso de aeronaves. O envio dessas equipes de elite da PM paulista para Venceslau, a 700 quilômetros da capital, já causa o mal-estar entre o comando e a tropa. Longe de casa, esses policiais trabalham em turnos mais longos, dormem em alojamentos improvisados e precisam pagar a comida do próprio bolso. Recentemente, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público cumpriu 206 mandados de prisão e 266 de busca e apreensão em 15 estados brasileiros. O objetivo foi prender criminosos ligados ao PCC, apreender drogas e armas e recapturar foragidos. A ação integrada, batizada de Operação Hidra, aconteceu em cidades do interior do país depois de meses de investigação. Com isso, os representantes do MP esperam combater ainda mais a lavagem de dinheiro, identificar as lideranças e a logística do esquema criminoso. O nosso trabalho busca, primordialmente,
atingir esse fluxo financeiro através da apreensão de bens, da apreensão do produto da atividade criminosa. Com base nisso, nós esperamos causar um grande prejuízo a essas organizações, de maneira que se consiga, a partir daí, então, uma desarticulação importante. Também na última semana, o Serviço de Inteligência da PM descobriu um plano de Marcola e seus aliados para executar o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto. O crime seria uma retaliação, matar o secretário que em 2009 decidiu pela primeira vez transferir chefes da facção paulista para presídios federais. Desde a descoberta do plano, Ferreira Pinto conta com uma escolta 24 horas por dia. Marcola e alguns líderes do PCC que cumprem pena em Presidente Venceslau controlam o crime de dentro dos presídios. Os bloqueadores de celulares não impedem a comunicação externa. Advogados e parentes dos criminosos usariam as visitas semanais para repassar ordens das lideranças para integrantes do PCC em liberdade. E também levariam detalhes das notícias que envolvem o destino da quadrilha. Atualmente, o PCC tem integrantes por todo o país e parceria com facções de outros estados, principalmente do eixo norte-nordeste. Há anos, o PCC atravessa fronteiras. Os negócios com traficantes de países vizinhos incluem a relação direta com produtores de cocaína e maconha e contrabandistas de armas de guerra. Hoje, a facção paulista tem representantes no Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. A guerra com quadrilhas rivais causou a morte de traficantes que dominavam os negócios nesses países vizinhos e revendiam drogas para o próprio PCC, os chamados atravessadores. Jorge Rafá é uma das vítimas dessa guerra de bandidos. Ele foi executado com tiros de fuzil e metralhadora .50 em 2016. Rafá era apontado como um dos principais fornecedores de drogas para quadrilhas brasileiras. Para os promotores que investigam o crime organizado, o PCC é hoje uma empresa internacional. Eles tiveram uma visão que os outros não tiveram. Então, assim, eles têm organização, eles têm tesouraria, eles têm departamento, eles têm... Os outros não, tudo aquela muvuca, né? O chefe manda, o outro... Não, aí você tem uma hierarquia, você tem você tem divisão de funções, você tem aquela coisa que os outros não têm, né? Com receita anual de quase 500 milhões de reais. O tráfico de drogas representa a maior receita da facção. Do Paraguai vem armamentos de guerra, fuzis e metralhadoras usados em roubos milionários. A terceirização de mão de obra criminosa faz com que essas quadrilhas levem terror a pequenas cidades, ataquem forças de segurança e levantem milhões de reais, investidos na compra de toneladas de cocaína e maconha. O grande poder financeiro do PCC é hoje uma das maiores preocupações das autoridades. O Judiciário e o Ministério Público cobram das polícias o levantamento de patrimônios milionários, através de investigações bem feitas, serviço de inteligência e buscas em contas bancárias. Atualmente, a facção tem mais de 40 mil integrantes. Criminosos presos e em liberdade, que precisam pagar mensalidades e cumprir com algumas obrigações, como, por exemplo, prestar contas às lideranças. Quem ousa descumprir com essas obrigações, pagam com a própria vida, nos chamados tribunais do crime. Quase que diariamente, as polícias descobrem cemitérios clandestinos, onde estão enterrados homens e mulheres, julgados e condenados à morte por chefes da facção.